Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos crentes da cidade de Corinto. Primeira de Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos pela beleza da tua santidade, Senhor. Fala-nos nesta noite, Espírito Santo. Toca em nossos corações, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. O versículo 7 diz o seguinte: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor sempre espera e o amor tudo suporta. Diga comigo: o amor tudo suporta. Este é o tema da mensagem desta noite. Amém, querido? Senhor, nós queremos te agradecer em nome de teu Filho Jesus. Senhor, fala conosco nesta noite. Senhor, ministra a tua palavra, Pai. Que nós venhamos não somente compreendê-la, mas que a tua palavra possa aquecer os nossos corações. Que nós possamos compreender e aprender o que o Senhor tem para nos dizer nesta noite, Senhor. E coloca, Deus, um desejo intenso de querer fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Que possamos realmente fazer diferença na nossa geração, Pai. Em nome de Jesus, amém. O amor tudo suporta. Queridos, Jesus, ele teve um momento com seus discípulos, um momento assim, que eu poderia dizer, que marcaria a vida daqueles homens, porque Jesus começa a falar, ou a profetizar das coisas do futuro, coisas que iriam acontecer ainda, e certamente, obviamente, isso, mais tarde, depois que Jesus foi assunto ao céu, mais tarde, esses discípulos lembraram desses momentos, dessas palavras, e isso certamente influenciou a vida deles como pessoa e também no ministério de cada um deles, dos apóstolos. Jesus começou a falar algumas coisas aqui em Mateus capítulo 24, eles estão no templo, estão ali. Certamente Jesus estava ensinando, orando, adorando ao Senhor. E quando eles estavam deixando a área do templo, a gente percebe isso aqui na introdução do capítulo 24 de Mateus, quando ele estava deixando a área do templo, os discípulos se aproximaram de Jesus, querendo mostrar a ele a construção, o templo, uma obra magnífica. Nós, homens, temos, assim, essa coisa de apreciar, de valorizar e até mesmo supervalorizar construções. Eu falo isso porque a gente tem realmente construções magníficas, surpreendentes. E na época de Jesus também tinha construções assim, prédios assim. E o templo era um deles. O templo era um deles. E os discípulos falaram assim com Jesus: Jesus, olha que beleza, olha que construção. E Jesus responde para eles, na verdade, não sei se eles estavam buscando uma resposta de Jesus, mas Jesus fala com eles que não ficaria pedra sobre pedra, que aquele prédio, que aquele templo que eles estavam contemplando, viria abaixo. Não ficaria pedra sobre pedra. Jesus estava falando aqui acerca do que aconteceria 70 anos
depois. Né? O general Tito, um general romano, ele invade, ele domina aquela região e ele destrói, né? Ele acaba destruindo este templo. Né? E se cumpre assim a palavra, a profecia de Jesus aqui, aos discípulos dele. Né? Queridos, e depois Jesus traz a consciência aos discípulos para eles não ficarem surpresos. Olha, não fiquem surpresos com as coisas que vão acontecer. E também não se deixem ser enganados por falsos profetas, por opiniões humanas, coisas assim. E ele então começa a fazer uma relação, vamos colocar aqui uma lista de profecias, de coisas que viriam a acontecer. Então ele vai falar aqui depois, se você quiser, se estiver curioso, você pode ler o capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, né? Eu acredito que até aqui você vai encontrar Jesus falando sobre coisas que aconteceriam no futuro. Nós estamos falando aqui de um texto que foi escrito por volta do ano, há mais de 2000 anos atrás. Certo, queridos? Então, muitas coisas até chegaram já a acontecer, como eu já disse aqui uma delas, com a destruição do templo pelo general Tito. E Jesus, então, ele vai falar aqui que pai se levantará contra filho, filho se levantará contra o pai, nação contra nação, né? A maldade vai crescer. Ele começa a falar coisas aqui terríveis, dá medo mesmo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, aqui neste capítulo, para o versículo 12. No versículo 12, Jesus fala algo que é o que eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos, aquilo que o Espírito Santo me compartilhou comigo, eu quero compartilhar com vocês. Como eu estou falando do amor que tudo suporta, esse versículo, então, ele me chamou a atenção, porque fala que a iniquidade se multiplicará. A iniquidade se multiplicará. Né? E Jesus fala que o amor de muitos se esfriará. Queridos, nós estamos vivendo estes dias. Nós estamos vivendo este dia. Se você olhar ao seu redor, digamos assim, lá no seu bairro, você vai perceber que a maldade ali se multiplicou. Hoje mesmo, um adolescente me perguntou, esse bairro aqui é mais tranquilo, não é perigoso? Falei, olha, esse bairro é tranquilo, onde eu moro, mas já teve uns casos aqui, né, ao nosso lado aqui, as duas casas, né, os dois vizinhos foram assaltados, foram colocados por um período, foram sequestrados, né, reféns, aliás, e as 3 casas, né, uma coisa relâmpago assim, falei com ele. Mas não porque o bairro é assim, mas as pessoas vêm e vão, né, querido? Então, queridos, se você der uma olhada, você vai perceber que a maldade tem se multiplicado lá no seu bairro. Você ouve de casos de marido espancar a esposa, até filhos, né, espancando os pais. Você vai ouvir casos terríveis de jovens, por exemplo, que fazendo atrocidades na escola, né, com relação a professor, né, nós temos aí notícias de desacato às autoridades, os professores até assassinados por alunos, querido. Talvez, eu não sei se você tem tido acesso a essas informações, até medo. Tem jornal, querido, que se você torcer assim, ele vai pingar sangue. Dá medo de assistir jornais hoje na televisão, porque, querido, você pode ficar deprimido com as coisas ali. Como diz assim um jornalista,
que as notícias boas ele deixa para as pessoas, mas as más é dele, porque essas dão ibope. É verdade, querido. Parece que o homem, a natureza humana, parece que deseja, tem um prazer de ver essas catástrofes, de ver calamidades, de ver as pessoas chorando, né? De ver a maldade. Então, Jesus, então, fala que o pecado aumentará, né, por toda parte, não vai ficar parte sequer sem a maldade, sem o pecado. Então, hoje nós podemos, né, através da globalização, da comunicação, hoje você pode saber notícias de países mais remotos, mais distantes, longínquos. Você vai saber o que está acontecendo lá. Não é verdade? E, por exemplo, na Europa, as leis que estão sendo aprovadas, que já foram, leis assim que vão contra a palavra de Deus. Literalmente contra a palavra de Deus. E o Brasil também está entrando nessa, né? Está entrando nessa. Então, o pecado tem se multiplicado. Né? Com mais tecnologia, quanto mais o homem parece que do século XXI, né? Parece que está mais instruído, mas, querido, a maldade, a natureza humana é uma só. É uma só. Esse negócio, às vezes, o filho fala assim, no seu tempo era assim, isso é caretismo. Querido, a natureza do homem é uma só. É só, quando a gente olha as Escrituras, a gente vê na época de Noé e hoje, Jesus fala que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, irmãos, a maldade cresceu tanto, aumentou tanto, que Deus teve que terminar este mundo, acabar com este mundo com água. Agora, a promessa do Senhor não é terminar mais com água, mas com fogo. Então, amados, o pecado tem se aumentado, né? Tem aumentado, né? Agora, por outro lado, o pecado vai aumentando, outra coisa vai acontecendo, outro fenômeno vai acontecendo. O quê? O amor vai se esfriando. Se por um lado o pecado vai crescendo, vai aumentando, por outro lado, o amor vai se esfriando. Porque 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Então a lógica é essa mesmo. A lógica é essa mesmo. Só que aqui, nesse versículo 12, não é uma lógica, é uma profecia. Jesus está dizendo, assim como um pouco antes ele fala, olha, vocês estão aí admirados com esta construção, com este prédio lindo, com este templo maravilhoso, mas daqui 70 anos, ele não disse assim 70 anos, isso aí agora eu que estou falando, o que aconteceu, amém, queridos? Ele diz, não ficará pedra sobre pedra, vai ser destruído. Não ponha teus olhos nas coisas, não ponha teu coração nas coisas, né? Não ponha tua confiança nas coisas, no templo. Não confie em carros, em cavalos, mas no Senhor. E 70 anos depois, a profecia é cumprida. Agora, Jesus está falando que, à medida que o pecado está aumentando, o amor também está diminuindo. Ele fala que o amor de muitos. Agora, esses muitos se refere a quem? Ele está se referindo a quem aqui? Queridos, em Atos capítulo 28, no final de Atos, na leitura bíblica que nós estamos fazendo, quem está fazendo deve já ter lido, em Atos capítulo 28, a partir do versículo 24, é interessante que o autor de Atos, ele coloca aqui o seguinte, o Espírito Santo,
estava certo quando disse por meio do profeta Isaías. O escritor de Atos vai agora falar sobre uma profecia de Isaías, há 700 anos antes dele ter escrito isso, ou seja, há quase 2.800 anos da nossa época até aquela. Aqui ele fala: digam aos judeus, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Torne insensível o coração deste povo, tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados, e sejam por mim curados. Então, esses muitos que se refere aqui em Mateus, 24:12, que Jesus fala, muitos desses estão dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque, queridos, esse texto aqui que Atos fala, nós encontramos Paulo na sua casa, numa prisão residencial, domiciliar. Paulo está preso, aqui é Roma, cidade de Roma, na sua casa, sendo vigiado por um soldado que sempre estava próximo dele. Mas Paulo ia recebendo os irmãos, aqueles que conheciam as Escrituras, os judeus, não é verdade? E ele então expunha as Escrituras, os profetas, o Pentateuco, o livro da lei, de Moisés, os Salmos. E através das Escrituras, Paulo ia mostrando que aquele que haveria de vir era Jesus. Então, que eles deveriam entregar os seus corações a Jesus. Mas o que ocorre, irmãos, é que estes homens aqui, eles começam a duvidar. Diz o texto aqui que eles estão pensando, aqui, olha, continua no 28, portanto eu quero que vocês entendam que essa salvação vinda de Deus vai ser sempre pregada aos gentios. Paulo está falando, vocês estão recusando. Fala para os judeus, vocês estão recusando a palavra, vocês estão ouvindo, mas estão fingindo que estão ouvindo. Vocês estão vendo, mas estão fingindo que estão vendo. Para que essa palavra não entre no seu coração e sejam por elas, ou pelas palavras, curado. Querido. Aqui no versículo 24, na introdução dele, diz, alguns creram e outros não. Paulo estava ali citando as Escrituras sagradas, citando os profetas, salmos, citando o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Estava mostrando que Jesus era o Messias, que ele tinha vindo, que ele tinha morrido no lugar do pecador, mas que ele tinha ressuscitado ao 3º dia, sendo assunto ao céu, estava à direita do Todo-Poderoso, e que vai um dia voltar. Mas esses homens, a Bíblia diz aqui que uns creram e outros não. Nós estamos falando de homens entendidos, conhecedores da palavra. Agora, querido, olhando isso para nós aqui, a igreja do século 21, muitas vezes pastores estão pregando, profetas de Deus estão pregando a palavra. E pode crer, irmão, tem muitas pessoas que estão crendo e outras não. Muitas pessoas estão ouvindo e outras não. Muitas pessoas estão vendo e outras não. Dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro do corpo de Cristo. Por exemplo, domingo passado eu preguei sobre o quê? Mateus 28, 19 e 20. E eu disse que antes de Jesus subir aos céus, ele deixou uma ordem, não uma opção, uma direção, uma ordem para a sua igreja, para os seus discípulos, que os seus discípulos deveriam ir e pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E foi muito gostoso ontem, irmãos, ver
que muitos irmãos estão ouvindo, mas não estão endurecendo o seu coração, estão deixando que seus corações sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. E alguns irmãos ali, alguns que levaram, que pregaram o Evangelho, que ganharam as vidas para Jesus, né? Tiveram a alegria e o prazer de ver o cumprimento da palavra de Mateus 28, 19 e 20 em suas vidas, quando eles desceram as águas do batismo para batizar aquelas pessoas que eles ganharam para Jesus. Foi uma emoção para eles e uma emoção para este pastor que vos prega. Querido, querida, foi tremendo. Às vezes as pessoas estão pedindo um sinal. E quando eu falo de sinal, querido, que as pessoas pedem, elas pedem sinais assim. Eu quero ver uma pessoa enxergar de novo, uma pessoa andar, um coxo andar. Eu quero ver um cego ver, um surdo ouvir. Eu quero ver um milagre. Mas, queridos, nós precisamos de sinais. E ontem eu vi um sinal bem claro, que a família está crescendo. Um sinal claro e evidente da presença de Deus. Um sinal claro que Jesus está perto de voltar. Ele está pertinho, irmãos. Está pertinho. Sabe por que é um sinal, irmãos? 100% daqueles que se prepararam para se batizaram ontem. 100%, 100%. É tão forte porque a gente então vê que alguns estão ouvindo, estão vendo e estão permitindo que o Espírito Santo fale aos seus corações. Mas também, querido, há aqueles que estão ouvindo, que estão vendo, mas que não estão obedecendo. Que não estão obedecendo. Estão apagando o Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós podemos apagar o Espírito Santo. Podemos. Assim como a gente, às vezes, fica chateado com uma pessoa e passamos a ignorar aquela pessoa e apagamos aquela pessoa da nossa vida, irmãos. Não é verdade? Nós podemos fazer isso com o Espírito Santo porque ele é uma pessoa. Ele é sensível. Eu não estou falando, irmãos, de pecar, não. Isso nós já sabemos claramente que isso entristece muito o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de ignorar as coisas que nós devemos fazer, coisas boas, né? Coisas que Deus nos pede para sermos luz para este mundo, sermos sal para esta terra. Não é verdade, queridos? E muitas vezes deixamos de ser luz, deixamos de desempenhar o nosso papel como cristãos, servos do Senhor, deixamos de falar para as pessoas coisas que vão mudar a vida dela, da verdade que vai mudar a vida daquela pessoa, não somente para esta vida, mas para toda a eternidade. Deixamos de consolar os tristes de coração, deixamos de visitar os que estão doentes. Querido, isso entristece tanto o Espírito Santo. Mas se tem uma coisa, querido, que apaga, que entristece o Espírito de Deus, é quando deixamos de falar do amor de Deus a este mundo perdido. O que agradava a Jesus, de coração, era falar de quem? Do amor do Pai. Porque Deus amou o mundo. Jesus falando isso para Nicodemos. Eu tenho certeza que Jesus falou com aquela alegria no coração. Ele olhando assim para Nicodemos, bem nos olhos dele, Jesus disse: porque o Pai, porque Deus amou Nicodemos, o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que sou eu, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, experimente dessa vida eterna que sou eu. Jesus tinha prazer, isso alegrava tanto ao Pai.
Isso alegrava tanto o coração de Deus, que isso trazia força para Jesus, e é nessa força que Jesus enfrentava as circunstâncias mais difíceis, ele enfrentava os seus algozes, os seus perseguidores, ele enfrentava situações assim, conflitantes, porque essa alegria do Pai incentivava e dava força a Jesus. A alegria do Senhor, querido, é a sua força. E quando você fala do amor de Deus para as pessoas, quando você conforta e consola os fracos, os tristes, os abatidos, quando você leva uma palavra de fé, de esperança para as pessoas, e você vê aquela pessoa crescendo, ela florescendo, ela frutificando, como eu vi ontem, queridos, o meu coração se alegra, isso alegra o coração do Pai, e eu sinto mais forte, e com mais vontade de viver, e com mais vontade de pregar. Não tem coisa melhor na vida, irmãos, ser embaixador do Rei dos Reis. Spurgeon, príncipe dos pregadores, uma vez ele disse para os ingleses, os pastores ingleses, que se a rainha da Inglaterra os convidasse para serem embaixadores em qualquer parte do planeta, do mundo, que eles deveriam recusar, né? Porque eles exercem, né, eles exerciam, né, um vocacionado, um chamado ainda muito maior, que é ser embaixador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que eles não deveriam se rebaixar a tanto. Ah, queridos, em nome de Jesus, quando você estiver ouvindo, ouça, vendo, que possa abrir bem os teus olhos, para que você possa entender com a sua mente, e receber com o seu coração, e falar: Deus, me usa, pode me usar, Senhor, pode me usar, Senhor. Mas também, queridos, muitos aqui se referem aos de fora, porque muitos se referem à humanidade. Quando nós lemos a carta de Paulo aos crentes que moravam ali em Roma, a gente vê a partir do capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim: Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos. Olha o que esses homens fazem, que repelem a verdade em troca da injustiça. Esses homens preferem fazer injustiça, irmãos, né, do que fazer a verdade. Do que fazer a verdade. Pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles. Não está oculto. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles sabem claramente o que estão fazendo. Porque a verdade de Deus é revelada entre eles, querido. Porque Deus a manifestou. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, os atributos de Deus, o amor, a bondade, a generosidade, queridos, a justiça, a misericórdia, enfim, vários outros atributos de Deus, a imutabilidade, que nós falamos, Deus não muda, Deus é fiel, o homem pode mudar, mas Deus não. A onisciência, a onipresença de Deus, e a onipotência. Esses atributos e muitos outros, atributos invisíveis, qualidades, estão aí, a criação do mundo aparecendo, o seu poder eterno e a sua natureza divina são vistas pelos homens claramente. Então elas podem ser compreendidas por meio das coisas, querido, como diz as Escrituras, as coisas criadas. Ou seja, você olha para os céus, você vê as estrelas, o sol maravilhoso que nos aquece durante o dia,
as estrelas que brilham no firmamento, a lua, os planetas que nós temos na nossa constelação. Não é verdade, querido? A Terra, o nosso planeta maravilhoso, os mares, os peixes, os animais, as florestas. Querido, essas coisas criadas por Deus já estão aí, dizendo para os homens que Deus é Senhor absoluto. Nós chamamos isso na teologia de a revelação geral. A revelação especial é quando Jesus, o próprio Deus, ele se veste de homem. O próprio Deus se revela entre os homens. Jesus Cristo, essa é a revelação especial. Mas a revelação geral é esta que eu acabo de falar para vocês. Mas, queridos, aqui o texto fala que elas podem ser compreendidas por esses homens. Assim, eles não terão desculpa alguma quando se apresentarem diante do trono de Deus. Não terão desculpas, porque sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo, queridos, presta atenção, nem mesmo agradeceram a Ele. Quanta gente ingrata, irmãos, neste mundo. E eu não sei, irmãos, tem muita coisa ruim, mas a ingratidão é uma coisa bem pior. A ingratidão é uma coisa ruim, irmãos. É uma praga. Olha, queridos, tem homens que creem em Deus, não querem nada com Deus, mas creem em Deus. Eu senti isso na pele quando eu estive em Londres. Porque é uma nação, é uma cidade ali, Londres, que eles têm conhecimento de Deus. Mas, de forma geral, o homem conhece a Deus. Mas batem no peito e falam, foi eu que construí esse império, esta empresa, né? Eu estudei, batalhei, consegui tal e tal diploma. Né? Hoje, meu salário, batem no peito. Eu conquistei aquela casa, eu conquistei aquele carro. Alguns são arrogantes, falam, outros, né, têm uma falsa humildade, mas depositam em si mesmos a sua realização. Eu consegui isso com a força do meu braço. Agora tem aqueles que acham que Deus não existe, que se dizem ateus, que fala que Deus não existe. Mas esses homens, quando a Bíblia fala que são mal agradecidos, é porque esses homens que batem no peito e falam que conquistaram as coisas pela sua própria força, e esses que dizem que não tem Deus, que tudo que ele conquistou sem Deus, porque Deus não existe para esses também, enfim, eles estão respirando o ar. Eles estão morando na casa que Deus fez para eles. Eles estão desfrutando das coisas que tem nesta casa, o alimento, a água, o conforto, não é isso mesmo? E estão respirando, ou seja, eles estão vivos, porque Deus permite. Porque Deus pode tirar o fôlego deles da noite para o dia, eles não existirem mais. Queridos, nós temos que ser muito agradecidos a Deus. Só de você estar respirando aí, irmão. Irmão, eu vou contar de 1 a 3, você vai parar de respirar, ok? Você vai parar de respirar e só vai voltar a respirar quando eu der um sinal. Amém? Se alguns aqui não aguentarem, continue segurando até a morte que venha. Não gostaram da ideia? Acharam, riram. Mas, querido, vamos lá. 1, 2 e 3. Segura a respiração. Eu vou contar ali até 3 minutos. E aí, tá gostoso viver sem ar? Tá gostoso viver sem ar, irmão? Pode voltar a respirar, irmão. Não quero ver ninguém vermelhinho aqui. Não quero ter nenhum problema depois, ter que... O irmão pode me processar. Queridos, aqui, Paulo escrevendo a seu filho, Timóteo, na segunda
carta de Paulo ao seu filho Timóteo, no capítulo 3, do versículo de 1 a 5, Paulo, deixa eu ver se é isso mesmo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Outras traduções dizem que vai ser muito difícil de viver piedosamente. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Aí em outra tradução fala que teremos homens amantes de si mesmos. Aqui, que só as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem. Hoje nós vivemos uma realidade assim, brutal. Queridas, as pessoas estão com dificuldade de se controlar nas compras. As pessoas hoje não estão satisfeitas. Quanto mais ganham, mais gastam. Não estão satisfeitas com os pares de sapatos que compram. Não estão satisfeitas com as calças que compram. Acaba de comprar, já ficam insatisfeitas, já encontram um defeito na roupa. Estão insatisfeitos com o que comem. Tem pessoas, querido, que não podem comprar, ficam insatisfeitas por isso, infelizes. Tem uns que podem comprar, mas ficam insatisfeitos porque quando compram já não mais tem realização no coração. Acontece, querido, que nós estamos vivendo a era do consumismo, da pós-modernidade, em que o homem não está mais se realizando com as coisas que estão sendo feitas. E eu já disse para os irmãos que o homem jamais se sentirá satisfeito, porque o homem foi feito para viver eternamente, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna, para a destruição eterna. Mas o homem foi feito no momento que nasceu para viver o quê? Eternamente. Coisas materiais, coisas passageiras, coisas temporais, elas realmente não vão preencher o que é eterno. O finito não pode preencher o infinito. Então só tem uma coisa que vai trazer satisfação total para você e para os seres humanos desta terra, para todo aquele que deseja isto: Jesus. Só Jesus pode preencher o vazio no coração do homem. Só Jesus pode trazer a verdadeira paz, a verdadeira realização. Ponha isso na sua cabeça, irmão. Não se deixe enganar, não se deixe levar, acreditar. Você vai ficar um pouco feliz quando você conseguir sua casa própria. Eu posso falar isso para você. Eu estava vivendo, não via a hora de ter minha casa própria. Agora já passou a casa própria, já aquela motivação, aquela alegria, aquele entusiasmo já passou. Pastor, mas você já conseguiu, né? Eu só estou dizendo, irmãos, coisas que a gente já experimentou. Não é verdade? Quantos irmãos aqui que não via a hora, sonhava com a casa própria, né? E conseguiu, mas agora já nem lembra mais do sonho. Quantos aqui? Quantos? Levante a mão. São poucos. Quantos aqui ainda não têm o sonho da casa própria? Então levante a mão. É poucos também. Os outros que não levantaram, então não entendi, né? O quê, queridos? Quem tem o sonho da casa própria, então levante a mão. Amém, querido. Continue vivendo esse sonho. Continue motivado, mas não se iluda com essas coisas. Amém, irmão? Uma coisa é você ter uma boa motivação, um bom desejo. Amém? Mas não deixe que isso venha ser motivo para te trazer tristeza, trazer uma nostalgia, fazer de você uma pessoa, um reclamão, um murmurador, que venha tirar a sua alegria. Viva o dia de hoje intensamente, amém?
E quando a casa chegar, aí você festeja e continue vivendo intensamente o dia seguinte para a honra e glória do Senhor. O que eu quero chamar a atenção, que não nos deixe iludir, se enganar pelas coisas passageiras. Amém? Então aí está falando é isso. Essas pessoas são incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombadores de Deus, desobedientes aos pais. Quanta desobediência hoje nos lares, né? Sendo ingratas completamente, né? Completamente. São pessoas de coração duro, né? Que nunca submetem aos outros, mentirosas, desordeiras. Olha, pessoas que não se incomodam com a imoralidade. Irmãos, a imoralidade tem crescido de uma forma assustadora. Escancarada nas nossas televisões aí, nos programas de dia. Nós estamos vivendo uma época que as mulheres, assim, perderam o seu brio. Não estou dizendo todas, tá, mulheres? Mas é uma vergonha que viraram objetos de entretenimento. Queridos, é incrível como a imoralidade tem tomado conta, tem sido normal. Nós temos já leis não, mas assim, proposta, né, de lei, uma coisa assim. Já está aí no Senado uma comissão para se tratar da união entre homens, né? Leis que estão aí, que logo, logo serão aprovadas no Brasil, mas nós nem precisamos delas serem aprovadas, já está aí se vivendo assim, estamos vendo. Um dia desses, 2 homens casaram, não sei se eu posso usar essa palavra casar, porque é acasalamento, é fêmea e macho, mas uso o termo assim, casaram e não passou muito tempo. Eles adotaram, não sei se é uma adoção de fato, acho que não, porque não tem lei para isso ainda. Mas estava uma criança morando com esses homens. E essa criança estava sofrendo maus tratos. Deu na televisão, queridos. E eles fugiram. Se nós, querido, hoje está sendo difícil confiar num casal, um homem e uma mulher, bem casado, para a adoção de uma criança, não é verdade? Uma responsabilidade grande, ainda quanto mais colocar na mão de 2 homens. Pode ser que eu venha a ser preso por estar dizendo isso, mas nós estamos vivendo dias assim, que nós não teremos que ter medo, nós teremos que ter confiança no Senhor, e não parar de dizer a verdade. Mas existem leis, já estão sendo aprovadas, que vão contra a palavra do Senhor. Queridos, aqui continua dizendo que são homens, pessoas cruéis, rudes, escarnecedores, traidoras, pessoas atrevidas, pessoas inchadas de orgulho, né? Como eu disse aqui, arrogantes, amantes do prazer, deixam de amar a Deus, trocam em amar a Deus para amar os prazeres. Quero ler até aqui. Pessoas que amam os prazeres. Então, querido, foi quando então eu comecei com vocês aqui essa pregação em 1 Coríntios 13, no versículo 7, que fala que o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo o quê? Suporta, porque numa sociedade como nós estamos vivendo, e essa sociedade que eu estou dizendo não é essa sociedade que Paulo disse há 2000 anos atrás, mas tudo que eu disse aqui você pode comprovar ao seu redor, né? Você pode ver que está acontecendo, nós estamos vivenciando dias assim. Homens comprometidos consigo mesmos do que com Deus. É assim, é o jornal que eu estou lendo para vocês, o jornal do dia. Mas como combater essas coisas? Então o amor, ele combate essa doença. O amor combate.
a frieza do coração. O amor combate a corrupção. O amor combate a imoralidade. O amor verdadeiro. A Bíblia fala que o amor é como um suporte. O que é um suporte, querido? Olha que nós temos este pedestal aqui onde é colocado o microfone, não é isso mesmo? Ele foi feito para ser suporte do microfone, como eu estou fazendo aqui. E então, ele só foi feito para isso, para colocar o microfone. E ele está suportando, ele está dando sustentação para o microfone. Correto? O microfone precisa de um suporte. E assim o músico pode cantar e o pedestal tem que suportar o microfone e a pessoa que está cantando também, né? Que Deus tenha piedade do pedestal de quem está cantando nele. Estou brincando. Mas, queridos, quando a gente fala da palavra suportar, quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, o irmão já pensa assim, é verdade. Olha, pastor, o que eu tenho suportado aquele discípulo. Olha, pastor, eu tenho suportado minha mulher. Minha mulher, pastor, já há 1 ano que eu venho suportando minha mulher. E a mulher dele está lá fazendo discipulado com a pastora, e ela está dizendo, pastora, eu já estou suportando este homem já há mais de 1 ano. Não vai dar, pastora. Tem crente que está suportando a igreja, eu só fico aqui porque a outra igreja é a mesma coisa, então vou suportar até Jesus voltar. Irmãos, tem gente que vai, eu gosto muito da igreja, eu gosto muito da palavra, mas o louvor, eu tenho que suportar o louvor. E principalmente quando eles fazem umas propagandas, meu Deus. A propaganda que eu falo é o momento dos avisos, tem que suportar os avisos. Queridos, a gente interpreta muito mal as escrituras sagradas, porque quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, é porque a Bíblia está dizendo que Deus te colocou, ou Deus te fez numa posição para ajudar o outro, para ser suporte para aquele. Esse pedestal foi planejado, né, para que fosse colocado o microfone dele. E querido, as pessoas falam assim, pastor, deve ser difícil ser pastor, né? Parecendo até assim que uma maldição na minha vida, né? Mas, queridos, eu falo, olha, eu louvo a Deus por ser pastor, mas como o Senhor suporta, rapaz, essa não é a questão. Deus me chamou, Deus me escolheu dentre as ovelhas para uma posição que eu posso ajudar os meus irmãos a crescerem, para que eu possa ali estar na posição de suporte, para que meus irmãos possam ser abençoados. A Bíblia diz que os pastores foram chamados para capacitar os santos. Eu estou aqui, o pastor Daniel, a pastora Sônia, a pastora Cleide, irmãos, para capacitar você, para que você possa descobrir os seus dons, e você possa exercer os seus dons, e a igreja cada dia ser mais melhor. Esse mais melhor foi tão difícil de ouvir. Foi tão difícil de suportar esse mais melhor, para que a igreja seja melhor, amém? Querido, pense nisso. E você então vai pensar assim, pastor, você está me dizendo que Deus me colocou na posição de marido, para ser suporte para minha esposa, para sustentar a minha esposa, para abençoar. Meu irmão, está escrito na palavra de Deus, que Jesus veio para preparar aqui a igreja. Jesus, querido, a Bíblia fala que a igreja vai subir preparada, toda bonita, linda, ornamentada, não sei se é essa palavra que usa, os adereços, né, que a noiva usa, ou seja, para encontrar com o noivo, não é verdade? Jesus veio,
e morreu e derramou seu sangue pela sua noiva. Não é verdade, queridos? Assim também o marido, se preciso for, deve morrer para que sua esposa seja melhor. Essa é uma posição maravilhosa que Deus chamou você. E a esposa, a Bíblia diz que é idônea, que é auxiliadora, ajudadora. E ela está ali para ajudar o seu marido a cada dia ser melhor. E os pais, na vida dos filhos, abençoar os filhos, para que eles possam ir mais longe e ser também abençoadores. É isso que é família, querido. Igreja é assim também, né? Um conjunto, corpo, né? Cada um operando nos seus dons, faz desta igreja uma igreja cada dia melhor. Amém? Então, a palavra suportar é sustentar alguma coisa, né? Quando eu mencionei aqui a respeito deste versículo, de que o amor suporta, e ele está no texto que é usado muito nos casamentos, não é isso? Mas ele é usado principalmente na questão dos dons espirituais. Antes de Paulo falar sobre o amor, precisamente estava acontecendo na igreja de Corinto 9 problemas. Estava acontecendo ali litígio, que é um incesto, né? Estava acontecendo ali problemas de dissensões entre os irmãos, por causa de posição, de poder, quem é quem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? Cada um tinha um partido, tinha umas dissensões, umas divisões assim na igreja. Também ali estava acontecendo outros problemas, como litígio. Por exemplo, irmãos tinham feito negócios entre si e eles estavam assim, não cumprindo, né, ali o acordo, então estavam sendo levando essas coisas para os tribunais, né, o tribunal humano dos homens. Aí Paulo chama a atenção deles que um dia a igreja do Senhor é que vai julgar este mundo. Nós um dia vamos julgar este mundo, irmãos. Nós seremos com Jesus, nós vamos estar reinando sobre este mundo, julgando este mundo. E ele fala, agora vocês estão indo até esses tribunais, vocês estão se rebaixando tanto. Então, vocês não são capazes entre si resolverem essas questões. Então, Paulo trata de alguns assuntos assim, problema de comida, porque alguns novos estavam tendo problema, porque via alguns crentes mais maduros comendo o tipo de comida que era oferecida a ídolos, e isso estava tendo um problema também da fé dos novos convertidos. Paulo ele escreve a carta para responder esses problemas. Então, ele chega no momento, olha, o amor é a solução para todos os problemas que vocês estão vivendo, que estão passando. É isso que Paulo quer dizer. Porque o amor, ele suporta. O amor, quando você está numa discussão com o irmão, e você vê que ele não vai abaixar a bola, que ele está exaltado, que ele está irado, então você, meu irmão, tem que fazer o quê? Calar e esperar o momento da raiva do irmão passar. E depois procurar ele, e até mesmo pedir perdão se você, talvez a forma como você disse, irritou ele, e chegar num acordo. O amor é capaz, irmãos, de relevar muitas coisas. Não estou dizendo de fazer vista grossa, mas tem coisas que nós passamos, nós enfrentamos problemas porque nós não amamos. Quando nós amamos, nós somos capazes de ir muito além. Quando nós amamos, nós caminhamos a segunda milha. Não é verdade, irmãos? Nós caminhamos a segunda milha. Então, por nós não muitas vezes amarmos, nós entramos em crise espiritual, começamos a ficar feridos, com problemas de ressentimentos, mágoas, sentimento de inferioridade, de autocomiseração, autorrejeição, rejeição.
Começamos então a murmurar. Queridos, e logo nós estamos frios. E aí se cumpre a palavra de Jesus que diz que o amor de muitos se esfriará. O amor se esfria. Aquele desejo ardente, aquela motivação que você tinha de vir para a igreja, não via a hora de estar aqui para participar do culto, no louvor, a alegria de louvar a Deus, de ler a palavra de Deus, de orar, o seu TSD lá, seu tempo sozinho com Deus, né? Aquela vida cristã, produtiva, qualidade de vida mesmo boa, que levava você a compartilhar do amor de Deus com as pessoas lá fora, a falar de Deus, assuntos espirituais, da palavra de Deus com seus irmãos. Agora você está frio, está indiferente à palavra de Deus, indiferente à oração, indiferente à comunhão do povo de Deus. Começa agora a matar, entre aspas aqui, matar o culto, a celebração de domingo, matar o dia da célula, matar o compromisso com o discipulador, porque a tristeza entrou no teu coração, a frieza entrou no teu coração, o desinteresse entrou no teu coração em relação às coisas espirituais, às coisas relativas a Deus, relacionadas a Deus. Seu coração está doente, precisa de ser curado. A gente lê em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, algo interessante. Paulo, escrevendo ali, fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações, querido. Querido, a cura para um coração doente, a cura está no amor que é derramado, o amor de Deus derramado em seu coração. Você quer a cura? Então deixe Deus derramar do amor dele dentro do seu coração. E sabe o que acontece, querido? Você já viu aquela casa que foi cortada a água, a SEMAI foi lá e cortou a água, e aquela água ficou parada lá na caixa d'água, e aquela água parada na caixa d'água foi ficando ali, foi engrossando, ficando aquela gosma, né? O quê? O lodo, aquele lodo, né? E aquele cheiro começou já, né? Impregnar toda a casa. Já viu uma caixa d'água assim, água parada? Assim é o cristão, que não deixa que o amor de Deus seja derramado na sua vida. Assim é o cristão que não permite que Deus entre no seu coração, que o amor entre no seu coração, que a verdade entre no seu coração, vai dando lodo, vai dando cheiro mal. E o cristão que cheira mal, que chega nesse estágio, irmãos, é difícil viver perto dele. Se você sai do culto e fala, que pregação maravilhosa, ele fala, não achei tanto não. O louvor estava, não, mas é raro lá, eu houve lá um desafino lá, enfim. Ele começa a reclamar de tudo. Nada está bom para ele. Nada o satisfaz. Mas para que ele seja curado, aquela caixa d'água para voltar ativa, ela precisa o quê? Ser liberada. E a SEMAI vai lá e liga de novo a água. E a água começa a correr, ela entra pela caixa e sai. E a água vai servir o propósito pelo qual ela está chegando aqui naquela casa. Ela está entrando para aquela casa. Ela vai atendendo as necessidades daquela casa. Mas a caixa d'água fica lá, o fluxo de água passando. E o fluxo de água não deixa lodo, não deixa mau cheiro. Assim deve ser na vida do cristão também, querido. Você tem que ser renovado a cada dia. Você tem que deixar que o amor de Deus seja derramado na sua vida todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, até a volta do Senhor Jesus. Você vai renovando essa caixa d'água,
pela leitura da palavra de Deus, pela oração, pela pregação da palavra, querido, pela comunhão com os santos, na célula, no discipulado 1 a 1, você vai renovando, querido, cada dia mais essa água. Amém? E você vai ser uma pessoa abençoada. E você vai ser um abençoador, porque esta água que vai passar por você, querido, vai sair e vai atingir os seus familiares, vai atingir as pessoas que trabalham com você, as pessoas serão abençoadas através da sua vida. Mas você precisa deixar que o amor de Deus seja derramado na sua vida. Quando nós lemos 1 João 4,8, aliás, é isso mesmo, João 4,8 fala que Deus é o quê? Amor. Deus é amor, querido. Agora preste bem, eu disse que o amor de Deus, para você ser curado, né, para a cura, alcançar esse coração doente, para que esse coração possa agora ter saúde, sua vida espiritual, ter saúde, esse amor tem que ser derramado, mas esse amor, querido, é o próprio Deus. Deus é amor, assim diz as Escrituras Sagradas. Efésios 5:18 fala que enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, é uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. É interessante que na minha tradução, aqui em Efésios 5:18, diz assim que não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. A pessoa pode ser uma boa pessoa, pai de família, um bom esposo, etc, etc. Um cara equilibrado, né? Sóbria. Mas, querido, se a pessoa bebe, se ela, eu digo aqui, beber vinho, que leva a pessoa a ficar embriagada, a cerveja que leva a pessoa a ficar embriagada, a pinguinha, né? A pinguinha que leva a pessoa a ficar embriagada, essa pessoa perde o controle, ela fica desequilibrada, e ela começa a dizer coisas, e às vezes essas coisas que ela diz não são boas de serem ouvidas. Ela começa a fazer coisas vergonhosas, e no outro dia, conta para ela, porque ela não lembra mais, né? A minha mãe dizia que ela bebia a pinga, mas a pinga não bebia ela não. Mas chegava no outro dia, ela não sabia de nada, então a pinga bebia ela sim. E aí no outro dia a pessoa fala assim, rapaz, eu não sei o que aconteceu lá naquela festa. Falava, pois eu sei, vou te contar. O quê? Eu disse isso? Eu fiz isso? Você está brincando comigo. O cara nem vai trabalhar depois no outro dia de vergonha. Já aconteceu isso com você, querido? Quantos aqui já aconteceu isso com você? Já? Queridos, eu tive uma adolescência, eu me converti com 17 anos, então eu tive, assim, uma adolescência mais tranquila, assim, tive muitos problemas no lado de família, de separação de pais e por aí afora, mas eu, assim, se eu me lembro, eu bebi poucas vezes na minha vida, e essas poucas vezes foi já quase chegando à conversão, né? E quando eu falo poucas vezes, eu acho que eu posso contar nos dedos das duas mãos. Mas eu lembro, assim, que a primeira vez que eu tentei me aventurar foi numa festa, e para fazer, assim, bonito para todo mundo, né? E eu lembro que eu sentei na cama que estava ali naquela casa, enfim, a festa estava rolando e tudo, e eu tomei uma coisa lá que parece, deixa eu ver se eu lembro. Gente, eu não sei, é uma batida lá, alguma coisa assim. E eu tomei aquilo, imediatamente, queridos. Eu depois não vi mais nada. Me levaram carregado para casa. Agora imagina a cena que me disseram que eu fui jogado nos ombros lá de uma pessoa e fui levado. Cheguei em casa assim, que vergonha. Eu já tive, isso foi uma única vez, assim, né? Mas, no outro dia, me bateu uma vergonha. Meu Deus, e as pessoas que estavam lá, as pessoas que me viram eu ser carregado,
Olha, querida, as pessoas deviam ter vergonha na cara, né? Beber, para passar tanta vergonha, né? Depois. Mas é isso que dá, o que o texto está dizendo. Não beba muito vinho, porque muita depravação se encontra neste caminho. Mas a Bíblia diz assim, olha, mas enchei-vos do Espírito Santo. Querido, seja governado pelo Espírito Santo, não governado pela cachaça, não governado pela cerveja, não governado pelo vinho, mas governado pelo Espírito Santo. Aqui as Escrituras estão dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. É disso que o crente tem que encher a partir de agora, irmãos. A vida, a velha criatura, ficou para trás, as coisas antigas, a velha vida, os velhos costumes ficaram para trás, tudo se fez novo, enchei-vos do Espírito. Nós devemos estar cheio de Deus, querido, devemos estar cheios de Deus. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Oh, aleluia! O mundo está perdido, querido, o mundo clama, o mundo está pedindo a participação dos filhos de Deus. Nós temos que fazer essa diferença neste mundo. Eu quero terminar lembrando de um momento que Jesus teve com um dos seus discípulos, que é Pedro. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 21, último capítulo, já bem no final do livro. Jesus, ele aproxima-se de Pedro, e os irmãos têm que lembrar que Pedro tinha traído a Jesus por 3 vezes. Pedro tinha traído Jesus. Jesus agora tinha sido crucificado, Jesus tinha ressuscitado, agora ele estava ali, ressurreto, na frente de Pedro. E ele se volta para Pedro e diz, Pedro, você me ama? E Pedro responde, Senhor Jesus, eu te amo. Uns momentos mais tarde, Jesus torna a perguntar, Pedro, você me ama? E Pedro, um pouco meio contrariado, diz, eu te amo, Senhor. E queridos, pela 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Aí Pedro já responde assim, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Sabe, querido, nas 2 primeiras vezes que Jesus pergunta usando a palavra ágape. Ele pergunta, você me ama como o Pai me ama? Com o amor do Pai, Pedro? Você me ama com o amor do Pai, o amor ágape? E Pedro responde, queridos, não com amor ágape, com o amor do Pai, mas como um amor de amigo. Ele usa a palavra filéu. Ele fala, eu te amo, Jesus, eu te amo como um amigo. E nós sabemos, irmãos, que o amor do Pai, quando a gente tem o amor do Pai em nossos corações, nós fazemos coisas que um amor de amigo não faz. Às vezes o amigo não pode fazer algumas coisas por nós. Às vezes o amigo vai te decepcionar, não é verdade? Mas quando nós temos o amor do Pai, nós estamos dispostos até a morrer por ele, a morrer pelas pessoas. Quando nós temos o amor do Pai derramado em nossos corações, nós amamos os nossos inimigos, nós amamos aqueles que nos perseguem, nós oramos até por eles. Quando nós temos o amor do Pai, queridos, nós fazemos coisas que certamente um amor de amigo não faria. O amor do Pai nos leva a visitar as pessoas doentes, a orar pelos enfermos. O amor do Pai nos dá coragem de pregar o Evangelho, de falar do amor do Filho, de que Jesus morreu na cruz do Calvário, de fazer um apelo para que aquela pessoa possa aceitar Jesus. O amor do Pai nos leva a lugares como na penitenciária, nos hospitais. O amor do Pai nos leva até numa praça, se preciso for, e ficarmos lá gritando e pregando o Evangelho para que todos ouçam. O amor do Pai
Mas o amor do amigo não é capaz de fazer isso. E nas duas vezes, Jesus pergunta: você me ama como pai, com o amor do pai? E Pedro responde: eu te amo com o amor de amigo. E na terceira vez Jesus fala, só que a terceira vez Jesus já não usa o amor do pai, mas ele fala assim: então você me ama, Pedro, realmente com o amor de amigo? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Naquele momento Pedro, acho que nem com amor de amigo. É interessante, irmãos, que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Ele precisava de ser curado. E Jesus, então, para cada pergunta, foi para curar. A cada rejeição, cada negação, cada traição. Sabe, queridos, para cada coisa que a gente fez contra o Senhor, Ele tem uma cura para mim e para você. E sabe que Deus faz para pessoas que traem Ele, mas que se arrependem de fato? Jesus entrega o que Ele tem de precioso nas mãos. Ele falou para Pedro: então pastoreie, cuide das minhas ovelhas. Eu quero terminar dizendo para você, querido, que quando você tiver o amor do Pai, quando você tiver esse amor derramado em seu coração, aí você será usado como suporte. Você vai ser usado para abençoar a vida de muitas pessoas. Você vai ser usado, de fato, para aquilo que você foi criado. Você foi criado, querido, para amar o Pai e assim amar as pessoas. Quando nós amamos o Pai, nós amamos as pessoas. Quero que você se coloque em pé neste momento. Oh, Senhor Jesus, Tu és digno de toda a glória, Senhor. Tu és digno de toda a glória. Feche os seus olhos, querido. Peça nesta noite: Senhor, derrama o Teu amor. Derrama deste Teu amor, Senhor. Deus quer colocar em suas mãos aquilo que é de mais precioso para Ele, que são pessoas, vidas. Querido, Deus está te chamando para ser um suporte. Ele te chama para um nível de um amor que você pode experimentar nesta noite. Um amor que tudo sofre, que sofre com os problemas dos outros, com a dor do próximo, que se importa com o próximo. Um amor que tudo crê, que acredita nas pessoas, que elas vão se levantar do monturo, que elas vão se erguer da lama, do fracasso, e que serão uma bênção. Do amor que tudo espera, que tem paciência com as pessoas, que aguarda com paciência a resposta dela. O mesmo amor que Jesus teve para esperar que Pedro pudesse passar daquela experiência de traidor para um mártir, para um arauto, para um proclamador, para um pregador, que até mesmo deu a sua própria vida lá na frente por Jesus. Um amor que sabe esperar, e um amor que tudo suporta, um amor que sustenta, um amor que sabe
que foi chamado para isto, que foi chamado para este momento, que tem uma missão de abençoar as pessoas, uma missão de suportar, de estar no lugar certo, na hora certa, por razões certas. Um amor que suporta. O amor do Pai. Comece a orar, a buscar isso para a sua vida nesta noite. Clame ao Senhor nesta noite. Busque o Senhor nesta noite.